Para iniciarmos o processo de formação de gameta, é importante a gente entender que a formação dos gametas é o principal processo ao qual acontece a reprodução humana, certo? Porque a partir do gameta masculino e o gameta feminino é que acontece o processo reprodutivo. Então, em definição, o que seria reprodução? É o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outros semelhantes, ok? A exemplo, né, dos nossos pais, nós temos características semelhantes aos nossos pais. Hereditariedade. Na verdade, para estudar sobre as nossas características hereditárias, ou seja, o processo de reprodução, nós temos que entender esse processo, né? Então, a partir do momento em que um gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino se une, né, com o outro, dá-se então o embrião. E assim forma-se o indivíduo. Esse processo é considerado como hereditariedade. O que seria essa hereditariedade? É a transmissão de características de pais para filho. Então, todas aquelas semelhanças que você tem, cor de cabelo, pele, orelha, é característica, é transmissões genéticas que vocês herdaram dos pais de vocês, né? Até mesmo um fator genético, exemplo do tipo sanguíneo. E esses fatores, essas características, elas podem ser de duas formas, genética, né, fenotípicas e genotípicas, certo? Então, vamos lá. Os tipos de reprodução. Para iniciar, né, falar sobre o processo de hereditariedade, nós temos que entender que para isso tem que acontecer uma reprodução. Ela pode ser sexuada ou assexuada. Assexuada é a reprodução que ocorre nos animais, certo? Precisa dos dois sexos, o masculino e o feminino. Exemplo aí que eu deixei de um galo e uma galinha, né? O galo lança espermatozoide, a galinha libera o óvulo que está dentro do ovo e ele se fecunda formando seu descendente, com características hereditárias, com características iguais. Já a reprodução assexuada é aquela que depende de um só organismo, tá? Ela acontece através por fissão binária ou brotamento, ou seja, né, algumas plantas acontece muito isso. E um exemplo aqui é da estrela do mar, ela perde uma partezinha, né, uma pontinha, uma extremidade, e esse braço dela vai dar origem a uma nova estrela. Exemplo do bambu também, que é por um broto, né, um brotamento, ele nasce, né, ao lado da planta do bambu, nasce um brotinho e dá origem a outra. Essa é uma reprodução assexuada, não há necessidade dos dois gametas, tá? A transmissão de característica hereditária é conseguida na união dos gametas, ou seja, quando se junta espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, nós vamos ter um descendente. Lembrando que os gametas, nas células reprodutivas, né, essas células reprodutivas são os gametas, ou seja, espermatozoide no homem e óvulo na mulher. São as únicas que realiza meiose, que é a divisão ao qual uma célula mãe dá origem a duas com a metade do número de cromossomos. Ou seja, os nossos gametas têm apenas 23 cromossomos, tá? E quando eles se juntam, espermatozoide e óvulo vão formar um total de 46, que dá a nova célula, ou seja, o indivíduo humano. Então, coisas que nós devemos entender. Primeiro, né, nossas características são definidas pelo material genético que herdamos de nossos pais. Esse material genético, DNA, né, mais especificamente, que dentro desse DNA tem o gene, é o gene que leva nossas características genéticas, é o gene que traz, né, dos nossos pais as características dele, ele tá dentro do núcleo da célula, tá? Então, nossos pais produzem gameta, ou seja, óvulos, espermatozoides que encontram formando um novo ser através da reprodução sexuada. Esse é o tipo de reprodução que fazemos, ou seja, os gametas vão se unir, certo? E 23 de um lado, 23 do outro, formam-se então um indivíduo completo.
Vamos passar para o processo de como acontece a espermatogênese e o ovogênese. Espermatogênese nada mais é do que formação de espermatozoide e ovogênese é a formação do óvulo. Então, olha só, os espermatocitos, né, primários, ou seja, são células que têm no total 46 cromossomos, vai sofrer meiose, dividindo, né, que é uma célula mãe dá origem a duas células com metade do número, formando o espermatozoide. Da mesma forma, acontece com o óvulo, né? O ovócito primário vai acontecer meiose nele, também vai se dividir formando dois novos óvulos, né? Com metade do número de cromossomos, com 23 cromossomos, ok? A fecundação. Processo de fecundação a introdução do gameta masculino no gameta feminino, né, do espermatozoide no óvulo, pode acontecer de duas formas: uma fecundação externa ou fecundação interna. A externa, exemplo da galinha, exemplo do sapo, né, ou da rã, que eu deixei aqui, o que acontece? Acontece o processo de cópula, ao qual o macho sobe em cima da fêmea, só que naquele instante que ele sobe em cima da fêmea, né, que ele faz a cópula, a fêmea lança seu óvulo e ele lança o espermatozoide dentro da água. E tem que ser dentro do ambiente aquático, tá? Que é o ambiente dos anfíbios. E aí, então, o que vai acontecer? O espermatozoide fecunda o óvulo. Já no caso, né, aqui eu deixo um exemplo do boi, né, mas a vaca, a fecundação interna. O boi, ele lança espermatozoide dentro do útero, lá no colo do útero. A exemplo, no caso, mesma forma que é o nosso, né? Acontece o processo de cópula e a introdução, né, do pênis dentro da vagina e aí sim lá no colo do útero é lançado o espermatozoide. O que acontece? Vamos entender sobre a formação de gametas e, na verdade, a definição do sexo. Olha só, lá na espermatogênese, né, que eu mostrei para vocês, ou ovogênese, né, que é a formação do gameta, vocês viram que uma célula, né, divide, realiza meiose e dá origem a duas novas com metade do número de cromossomos. Para ser homem, para ser menino, o gameta que define a sexualidade masculina é o Y, tá? Então, os homens, ele possui XY e a mulher XX, assim como tá aqui, ó. Nós temos a menina XX e o homem XY. Então, quando acontece o processo de união de gameta, o homem pode mandar tanto X quanto Y. Na união, quando aconteceu a fecundação, se o gameta masculino, o espermatozoide, que entrou dentro do óvulo, for Y, vai formar X mulher, da mulher, né, que ela mandou, a mulher só vai mandar X, ela não manda outro tipo de letra, tá? Porque ela só tem XX. Então, vai juntar XY e nós teremos, então, um menino. Mas se o espermatozoide que introduziu no óvulo for o espermatozoide X, aí então vai formar XX, é o que vai dar menina. Então, em outras palavras, né, a definição do sexo é responsabilidade do homem, já que é ele que tem o gameta masculino, que é o X, ou o gameta, ele que tem o gameta masculino, que é o Y, ou o gameta feminino, que é o X. Agora eu vou falar das características, né? Já que na genética nós vamos estudar a hereditariedade, né? Ou seja, as características genéticas herdadas dos nossos pais, elas podem ser fenotípicas ou genotípicas. Qual que é a diferença? Quando eu falei da cor de cabelo, pele, eu estou referindo ao fenótipo. Então, o que é as características fenóticas? São aquelas características externas do indivíduo e que pode ser que determina a aparência, né? Então, cor de cabelo, cor de pele, tamanho do cabelo, unha, mas que estão relacionadas ao gene, que é o genótipo, tá? Você só tem o olho, por exemplo, claro, a pele escura, graças ao gene que você herdou do seu pai. Mas o fenótipo, então, em outras palavras, são aquelas características físicas externas, que é aquilo que você vê. Fenótipo você vê, né? Cor de cabelo, pele, olho, que pode ser alterada pelo ambiente. Olha só, por exemplo, a minha cor. Se eu ficar muito exposto ao sol, ela vai ser alterada. Então, o fenótipo ele pode ser alterado pelo ambiente. Já o meu genótipo
né? Conceito de genótipo é as características internas, realmente o meu tipo sanguíneo, aquilo que eu herdei realmente, né? Características dos meus pais, se o meu sangue é A, se é B, se é positivo, se é negativo, tá? Então, só, para entender, né, o processo, o que eu vou deixar alguns conceitos genéticos. Os genes. Dentro do núcleo está o DNA, que é as informações genéticas. Mas essas informações genéticas são os genes, eles são os genes alelos. O que eles fazem? Eles são responsáveis por determinarem as características biológicas dos seres, tá? Eles que determinam. Então, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é o responsável por nossas características. Esses genes, eles podem ter características homozigóticas, heterozigóticas, dominantes ou recessivos. Então, vamos lá. O que seria um gene homozigoto? São aquele que apresenta formas de genes idênticos. Olha só como é que é um homozigoto. E ele pode ser homozigoto dominante ou ele pode ser homozigoto recessivo. Eu vou usar letras, né? Na genética a gente usa letras. Por exemplo, homo é igual. Então, quando as letras são iguais, ó, pra você ver aqui, no dominante, significa letras maiúsculas, recessivas, letras minúsculas. Então, homo vem de igual, dominante, letra maiúscula, e recessivo, letra minúscula. Então, olha só, a diferença das características homozigóticas dominantes. Azão, azão. Por quê? A, os dois A tem que ser igual, então é homozigoto. Dominante, porque tem que ser maiúscula, tá vendo? Bezão, 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 bezão. Já na característica homozigoto recessivo, homo igual, azinho, azinho, recessivo, minúscula. Heterozigótico é aquela que tem características diferentes, tem um gene maiúsculo e o outro minúsculo. Todos os heterozigóticos são dominantes, não existe recessivo. Recessivo é só quando é letrinhas minúsculas, as duas, tá bom? Olha, para finalizar, eu quero que vocês respondam essas duas atividades, tá? Questão número 1, células germinativas que se fundem no processo de fecundação para produzir o zigoto podem ser chamadas de letra A, B, C ou D. Vocês vão responder, postar lá nos comentários. Eu estou aguardando e até a próxima aula. Tchau!